Salve, meus irmãos, vamos a mais o Evangelho na graça de Deus Pai, de nosso amado Jesus Cristo. A nova era. Deus é único e Moisés é o Espírito que Deus enviou em missão para torná-lo conhecido, não somente dos hebreus, mas também dos povos pagãos. O povo hebreu foi o instrumento de que Deus se serviu para fazer sua revelação por meio de Moisés e dos profetas, e as vicissitudes desse povo ocorria para impressionar os olhos e fazer cair o véu que ocultava aos homens a divindade. Os mandamentos de Deus, dado por meio de Moisés, contêm o germe da mais ampla moral cristã. Os comentários da Bíblia restringiam-lhes o sentido, porque, praticada em toda a sua pureza, não teria sido compreendida então. Mas os 10 mandamentos de Deus não deixavam de ser fronticípio brilhante, o farol que devia iluminar a humanidade no caminho que tinha de percorrer. A moral ensinada por Moisés era apropriada ao estado de adiantamento em que se encontravam os povos que ela se propunha regenerar. E esses povos semi-selvagens, quanto ao aperfeiçoamento de sua alma, não teriam compreendido que se pudesse adorar a Deus de outro modo que não por meio do holocausto, nem que se devessem perdoar a um inimigo. Sua inteligência notável no ponto de vista da matéria e mesmo daquele das artes e das ciências eram muito atrasada em moralidade e não se teria convertido sob o domínio de uma religião inteiramente espiritual. Era-lhes necessário uma representação semimaterial, como a oferecida então à religião hebraica. Desse modo, os holocaustos falavam aos seus sentidos, enquanto que a ideia de Deus lhe falava ao espírito. Cristo foi o iniciador da moral mais pura, mais sublime, da moral evangélica cristã, que deve renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos, que deve fazer brotar de todos os corações humanos a caridade e o amor ao próximo, e criar entre todos os homens uma solidariedade comum de uma moral, enfim, que deve transformar a terra e fazer dela uma morada para espíritos superiores aos que hoje a habitam. É a lei do progresso, a que a natureza está submetida e que se cumpre. O Espiritismo é a alavanca de que Deus se serve para fazer a humanidade avançar. Chegaram os tempos em que as ideias morais devem se desenvolver para realizar os progressos que estão nos desígnios de Deus. Deve seguir o mesmo caminho que as ideias de liberdade percorreram e que eram suas precursoras. Não se deve acreditar, porém, que esse desenvolvimento se realizará sem lutas. Não. Essas ideias necessitam, para atingir a maturidade, de abalos e discussões, a fim de atrair a atenção das massas. Uma vez fixada a atenção, a beleza e a santidade da moral tocarão os espíritos que então se apegarão a uma ciência que lhes dá a chave da vida futura e lhes abre as portas da felicidade eterna. Foi Moisés que abriu o caminho. Jesus continuou a obra. O Espiritismo a concluirá. Um espírito israelita. Um dia, Deus, em sua inesgotável caridade, permitiu ao homem ver a verdade atravessar as trevas. Esse dia foi o do advento de Cristo.
Depois da luz viva, as trevas voltaram. O mundo, após alternativas de verdade e de obscuridade, se perdia novamente. Então, semelhante aos profetas do Antigo Testamento, os espíritos se puseram a falar e advertir o mundo está abalado em seus fundamentos. O trovão ecoará. Sejam firmes. O espiritismo é de ordem divina, porquanto se baseia nas próprias leis da natureza, e creiam realmente que tudo o que é de ordem divina tem grande e útil objetivo. Se o mundo se perdia, a ciência desenvolvia a custo do que é útil e objetivo. Não, peraí. O espiritismo é de ordem divina, porquanto se baseia nas próprias leis da natureza, e creiam realmente que tudo é de ordem divina, tem grande e útil objetivo. Se o mundo se perdia, a ciência desenvolvia a custo do que é de ordem moral. Tudo em vocês levava ao bem-estar material, redundava em proveito do espírito das trevas. Como sabem, cristão, o coração e o amor devem caminhar unidos à ciência. O reino de Cristo, depois de 18 séculos, e apesar do sangue de tantos mártires, ainda não veio. Cristão, voltem para o Mestre que quer salvá-los. Tudo é fácil para aquele que crê e ama. O amor o enche de inefável alegria. Sim, meus filhos, o mundo está abalado. Os bons espíritos dizem repetidamente: dobrem-se ao evento percussor da tempestade, a fim de não serem derrubados. Isto é, preparem-se e não imitem as virgens loucas que foram apanhadas desprevenidas na chegada do esposo. A revolução que está por vir é antes moral que material. Os grandes espíritos mensageiros divinos sopram a fé para vocês, todos, obreiros esclarecidos e ardorosos. Façam ouvir sua humilde voz, pois vocês são grão de areias, mas sem grão de areias não haveria montanhas. Assim, pois que essas palavras, somos pequenos, não tenham mais sentido para vocês. A cada um a sua missão, a cada um o seu trabalho. A formiga não constrói edifício de sua república imperceptível. Animáculos não elevam continentes. A nova cruzada começou, apóstolo da paz universal e não de uma guerra. São Bernardo modernos, olhem e vão adiante. A lei dos mundos é a lei do progresso. Fenelon Pontieres, 1861. Me desculpe os tropeços aí, viu, meus irmãos? Que aqui tem umas palavras meias complicadas de falar. Então, meus irmãos, a nova era. Esse evangelho é muito grande. Eu hoje vou fazer uma parte, depois eu faço outro dia outra parte. A nova era. Como Deus é único, Moisés, o Espírito que Deus enviou em missão para torná-lo conhecido. Então, os seres humanos estão na Terra muito milhões de anos. Então, Moisés, quando veio, nós seres humanos ainda éramos muitos ignorantes, né? Sacrificávamos animais, muitas coisas. Então, cometíamos muitos erros. Era olho por olho, dente por dente, não perdoar os inimigos. E Moisés, quando veio para apresentar ao povo um Deus, ele não podia ser mansinho, calminho. Meus irmãos, aqui, Deus é assim, assim. Ele teve que ser firme. Ele foi um homem firme. Ele teve que ser firme para guiar aquele povo. Senão ninguém ia ouvir ele, né? Iam achar ele fraquinho, não ia querer segui-lo. Então Moisés, quando veio apresentar, né, Deus aos hebreus, aos judeus, né, aquele povo que era preso no Egito,
Moisés veio para libertar eles, libertou, né? Tirou aquele povo todo do Egito. Então, mesmo naquele tempo, desde que o mundo é mundo, sempre tem alguém mais evoluído para ir guiando os outros. E naquela época, além de Moisés, tinha muitos outros que, como Moisés, acreditava em um Deus único, né? Acreditava em Deus único e amava um único Deus. Mas tinha aqueles povos que adoravam outros deuses, que achavam que tinham muitos deuses, né? Então Moisés veio apresentar um Deus único. Então ele foi guiando aquele povo através do deserto para levar para a terra prometida. Então eles seguiam o que Moisés falava. Então quando Moisés, depois de muito caminhar, subiu a montanha, esqueci como chamava a montanha, esqueci como chamava. Quando ele subiu lá para conversar com Deus, ele demorou. E aquele povo que ficou lá embaixo esperando, resolveram criar um Deus de ouro, criar um bezerro de ouro. Cada um deu o ouro que tinha e construiu um bezerro de ouro para adorar. Então, claro que aqueles que acreditavam em Moisés não concordavam com aquilo, mas muitos concordavam. Então, depois que o bezerro ficou pronto, fizeram aquela festa, foi aquela promiscuidade, bebendo, sexo adoidado, aquela coisa toda, aquela coisa bizarra, né? Que aconteceu. Quando Moisés, lá na montanha, no Monte Sinai, né, recebeu os 10 mandamentos de Deus, que ele desceu com aquela pedra onde foi escrito, que viu aquele povo ali cometendo aquele pecado, ele ficou irado, né? E quebrou os 10 mandamentos. E naquele dia teve um castigo muito grande que muitos morreram, né? Mais de 1.000 pessoas, mais de 3.000 pessoas, qualquer coisa assim, que eu não me lembro. Então morreram. E então Moisés subiu de novo a montanha e recebeu os 10 mandamentos, que quem é cristão conhece: não matarás, amarás a Deus sobre todas as coisas, não roubarás, não desejarás a mulher do próximo, né? Então eles tiveram uma lei para seguir, né, através dos mandamentos que Moisés trouxe. Então, além de seguir os ensinamentos de Moisés, seguia um mandamento de Deus. Mas claro que ali naquela época, nós também estivemos naquela época, né? Éramos muito ignorantes, então muitos de coração aberto seguiam aprendendo. Muitos seguiam mais por medo, que naquele tempo se ensinava que Deus castigava, né? Era isso naquela época. Deus castiga quem não obedece. Muitos seguiam com medo de serem castigados, muitos seguiam por fé e confiança, aqueles que eram espíritos mais avançados, como Moisés. Então, aí depois veio Jesus. Eu não me lembro, meus irmãos, se eu já fiz esse evangelho, viu? Eu tenho que marcar, e tem alguns que eu esqueci de marcar que eu já tinha feito. Mas vamos lá de novo, né? Então, mas depois veio o Cristo. O Cristo foi o iniciador da moral mais pura e sublime. Então, Jesus veio. Então, antes de Jesus vir, a terra, as trevas, estava solta, né? Estava solta e causando muito mal, influenciando muitos seres humanos. Então, para que Cristo tivesse condições de nascer na terra, teve que ser preso milhões de espíritos, que eram do mal, que naquele tempo eram chamados de demônios. Isso, Hitler era um desses que tinha o seu exército do mal, Gengis Khan e muitos outros espíritos trevosos, né? Que eram seres humanos que foram para o caminho do mal, então naquela época eram chamados de demônios. Então, para que Jesus tivesse condições de nascer na Terra, esses ditos demônios, seres humanos, foram presos. Virgem Maria, antes de vir para a Terra também, ela se chamava Sofia. Antes dela nascer na Terra, ela também esteve no planeta Terra, ajudando a limpar o planeta Terra, levando muito desses espíritos para limpar a Terra. Aí ela também teve condições de nascer, e os seres humanos perceberam naquela época que aquela limpeza estava sendo feita,
que o ar parecia mais leve, as pessoas eram mais felizes, mais tranquilas. Os frutos, as figueiras davam frutos que os galhos dobravam, porque o plano espiritual estava mais leve, que muitos espíritos do mal, aqueles trevosos mesmo, foram tirados, né? Claro que ficaram uns ali, né? Mas não eram tão perigosos como aqueles espíritos trevosos. Então, teve que fazer essa limpeza para que Jesus nascesse. Então, Jesus veio e veio com a missão de nos trazer o Evangelho, tudo aquilo que Jesus nos ensinou, que Deus permitiu Jesus trazer para nós, porque Moisés já tinha vindo, muitos já tinham vindo, muitos profetas, né? E muitas pessoas não escutaram. Então Jesus veio e nos ensinou um Deus misericordioso, um único Deus que era Pai de todos nós. Então, através de Jesus, nós aprendemos que somos todos irmãos, pois somos todos filhos de um mesmo Pai que criou todos nós. Todos nós somos criação de um mesmo Pai. Então, Jesus, com seu Evangelho, veio nos trazer a boa nova, a água viva. E quem bebe dessa água jamais terá sede, que é o Evangelho de Jesus. Então, depois de Moisés, veio Jesus. Depois que Jesus veio e nos ensinou tudo isso, o ser humano, depois de um certo tempo, esqueceu. Muitos esqueceram tudo que Jesus ensinou e as trevas tomou de novo conta da terra. Aí veio a Inquisição, veio a guerra que chamaram de Guerra Santa, né? Que é a Igreja Católica que fez guerra lá contra os turcos. Um outro povo lá onde foi enterrado o corpo de Cristo. A Igreja Católica queria ser dona daquele terreno e fez guerra contra aquele povo, mandando muita gente que morreu, né? Mas assim como as trevas também estavam soltas naquele tempo medieval, os seres humanos estavam mais ligados às coisas materiais, às coisas do corpo, de dinheiro, de riqueza, esqueceram de Jesus, né? Pensavam só nisso. Achavam que ia lá, matavam carneiros, animais, ofertavam ao Deus que eles queriam, né? E que ficava tudo bem, né? Naquela época também tinha outros deuses. Então, mas como Deus nunca abandonou o povo, sempre teve espíritos de luzes na terra, como Joana d'Arc, Santo Antônio, Santo Agostinho, São Francisco de Assis, Santa Clara. Então, no tempo dessa Guerra Santa, São Francisco já estava na terra como Santa Clara, e São Francisco viajou pelo mar, pelo deserto, por terra, a pé, onde ele ficou com problema na vista por causa do sol, do deserto, né? São Francisco foi lá conversar com esse povo em quem a Igreja Católica fazia guerra. Foi conversar com aqueles irmãos pedindo sobre a paz. Eu sou ruim para guardar nome, gente, sou ruim mesmo. Então aquele povo, acho que eram os turcos, né? Que eram donos daquela terra onde o corpo do Cristo foi enterrado. Aquele homem que eu não lembro o nome, aceitou a paz. Então, São Francisco enfrentou um perigo de coração aberto no campo dos inimigos, como se dizia, né? Conversou, aquele homem compreendeu que devia ter a paz. Fez acordo, né? A Igreja Católica ficava com aquilo que era da Igreja Católica e eles com o que eram de direito deles. Só que quando São Francisco voltou, lá onde estava acampado o exército da Igreja Católica, acho que era o bispo, né, que estava ali naquele meio, não aceitou aquele acordo, não aceitou aquela paz. E antes que São Francisco saísse dali, eles já mandaram atacar aquele povo turco de novo. Começou a guerra de novo, antes que São Francisco saia. Então, São Francisco foi triste com aquela atitude que eles tomaram, né? Ele procurou levar a paz e viajou de novo, enfrentando aquele sol, a sede, a fome, aquele deserto, né? Então era Natal quando ele estava no meio do caminho, né? Nevava. A época que os cristãos comemoram o Natal, né? Que seria em dezembro. Mas parece que Jesus nasceu mesmo foi em setembro. Tanto que aquele povo que estava no campo foi lá onde Jesus nasceu. E não era frio, era calor. Mas só que no Natal que se comemorava
o nascimento de Jesus, São Francisco estava no meio do caminho, ainda não tinha chegado a Assis, resolveu homenagear Jesus, construindo um presépio de seres humanos. Ele parou, pediu um homem que trouxesse uma vaca, um burrinho, né? Ali ele montou o presépio com o burrinho, as pessoas representando São José e o povo ali em volta. E um menininho foi colocado ali naquela manjedoura representando Jesus. Então, São Francisco de Assis foi que criou o presépio. E ali ele fez uma homenagem ao nascimento de Jesus. Até São Francisco de Assis quis nascer como Jesus, né? Quando ele estava para nascer, que o pai dele viajou, ele, um espírito de luz, intuiu a mãe dele que fosse ficar lá no meio dos animais. Então ele nasceu lá no meio dos animais. Quando o pai dele chegou, ficou irado, né? Meu filho, nascer no meio dos animais. Ele não compreendia a grandeza que era o filho dele. Então São Francisco de Assis tentou, né? Então São Francisco de Assis foi um espírito guiado por Jesus para trazer de novo, revivificar o evangelho puro, né, dos ensinamentos de Jesus. Tanto que São Francisco quis viver humildemente, de pé no chão, né? E muitos seguiram São Francisco, e assim a palavra de Jesus voltou. Então, através daquela era medieval, a luz que estava às trevas, a luz veio brilhar de novo no planeta Terra. Então, muita coisa boa começou a acontecer. Muitos pintores, muitos artistas da música, da pintura, da arte, né? Veio trazer coisas lindas para nós, seres humanos, aqui na Terra. Então, a luz voltou a brilhar. Mas depois, as trevas também voltou de novo, né? Com a Primeira Guerra Mundial, com a Segunda Guerra Mundial, os seres humanos deixando se envolver pelas trevas, mas a luz sempre esteve presente com outros espíritos de luz que estiveram na Terra. Então, assim, Jesus veio, Moisés veio, Jesus veio. Então, Jesus, em 1850 e pouco, nos trouxe o Espiritismo através de Allan Kardec. Os espíritos de luz, através de muitos médios, veio nos mostrando, nos falando sobre a reencarnação, que é só o corpo que morre, que a alma continua viva e que cada um colhe conforme se planta. Então, o Espiritismo veio tirar aquele véu de nossos olhos, veio nos mostrar a grandeza do amor de Jesus, a grandeza do amor de Deus, que nos dá a oportunidade de nascer e morrer, reencarnar e desencarnar quantas vezes forem necessárias para que nós, seres humanos, possamos evoluir. Então, o Espiritismo é de ordem divina. Ele segue todos os ensinamentos de Jesus. Então, como eu falei da Guerra Santa, né? Não sei se foi o Papa João Paulo, o Papa Francisco, que é o Papa João Paulo, que pediu perdão à humanidade por essa guerra. Né? As trevas estavam influenciando aquele Papa naquela época a fazer guerra em nome de Cristo, e Cristo não queria nada daquilo. Então, o Espiritismo vem abrir os nossos olhos. Vem nos mostrar que nós estamos aqui para sermos felizes, para que sermos como seres humanos, evoluirmos espiritualmente e moralmente. Mas, mesmo depois que Jesus veio e nos ensinou tudo isso, o Espiritismo está aí há mais de 100 anos e o ser humano continua moralmente muito atrasado. Se nós olharmos agora, nos dias de hoje, depois de tantos exemplos que nos foi dado através de Jesus, dos espíritos de luz como São Francisco e tantos outros, como Chico Xavier, o ser humano ainda está muito atrasado. Nós estamos engateando na nossa evolução moral, espiritual. Às vezes evolui o ser humano intelectualmente, na inteligência, mas moralmente, espiritualmente, não.
Então a gente olha o mundo como é que está. As trevas estão soltas de novo. O ser humano não quis aprender por amor. Agora ele está aprendendo pela dor. Pela dor. As trevas estão soltas de novo. Olha a guerra aí de novo na Rússia. Outros países que ainda continuam em guerra. São as trevas. E se as trevas estão aí, é porque ainda na Terra tem muitos seres humanos maus ainda. Então, a revolução vai acontecer. O ser humano tem que crescer espiritualmente. Por isso veio aí o Covid, para que os irmãos possam pensar no seu próximo. Aprendemos através da dor. Então ainda vem muita coisa aí. Não é porque Deus está castigando ninguém. É porque nós, seres humanos, não quisemos aprender pelo amor. Então, nós mesmos estamos atraindo para nós todas essas coisas que aconteceram na Terra, né? Como esse Covid que matou tanta gente, mesmo assim o ser humano não aprende. Então, muitas outras coisas estão vindo. A gente precisa prestar atenção no que está acontecendo no planeta, no mundo inteiro. Tantas chuvas, tantos terremotos, tantas coisas e muitas outras coisas vão vir que é para o ser humano acordar, melhorar moralmente. Olha, meus irmãos, tem muita gente aí sendo usado pelas trevas. Se a gente prestar atenção, nós vamos saber exatamente quem está sendo usado pelas trevas. As músicas imorais que estão sendo feitas, que incentiva as crianças, os jovens, ao sexo sem pudor, as drogas, a maledicência. São pessoas que estão sendo usadas pelas trevas, que podiam estar usando os seus talentos para o amor, fazendo boas letras de música, com dança sim, que dançar é bom, mas não danças, tal como anda acontecendo aí com muitos cantores e cantoras, né? Danças influenciando ao sexo. Então a gente precisa ver o que os nossos filhos estão ouvindo, que tipo de música, porque isso vai influenciar eles a fazerem a mesma coisa. Eles vão achar que é certo sair fazendo sexo aqui, sexo ali, que é natural responder os pais, falar palavrão, que é certo usar droga. Então, infelizmente, muitos cantores estão usando isso. Infelizmente, muitos seres humanos estão sendo usados pelas trevas para ensinar o mal, mesmo não sendo cantores, com influência aí para todo lado. Né? Alguns canais de TV que ensinam muita coisa errada, em vez de ensinar os seres humanos a evoluir, ensina muita coisa errada, como esse BBB aí, né? Infelizmente, tem muita gente que gosta, né? Ele se distrai ali, em vez de parar para pensar na vida deles, o que estão fazendo na vida, eles preferem esquecer os seus problemas assistindo esses programas de baixa moral. Mas cada um tem a sua escolha, né? Então, por aí a gente vê se a gente está evoluindo espiritualmente, moralmente ou não. Que às vezes vai na igreja, reza, comunga, vai no templo, vai no centro espírita e de noite vai assistir aqueles programas de baixa moral, estão se contaminando, porque aquilo que os olhos deles vê fica na alma deles, né? Então, meus irmãos, a revolução tem que vir para o nosso melhoramento moral e espiritual, né? Então, a humanidade está precisando aprender muita coisa. Então, todos nós, meus queridos irmãos, cada um com a sua missão, podemos ser apóstolos de Cristo, levar os ensinamentos, orientar os nossos filhos. Olha, essa letra de música não faz bem para sua alma, para os seus pensamentos, para os seus sentimentos. Existem músicas lindas aí. A música toca a nossa alma. Quando ouvimos músicas lindas, ela toca a nossa alma, o nosso espiritual e ajuda-nos a evoluir, estar com bons pensamentos, sentimentos. Olha essa música, ela não é boa coisa. Temos que orientar os nossos filhos, porque ainda existe ótimos cantores aí que cantam músicas lindas, que nos toca. O bem está caminhando ao lado mal, né? A gente tem que fazer as nossas escolhas e a nossa responsabilidade é orientar os nossos filhos quando eles são crianças, quando são adolescentes. Depois que eles são adultos, a escolha é deles. A gente fez a nossa parte, orientou, aconselhou.
Quando são adultos, eles fazem a escolha dele. O que a gente pode fazer é orar por eles. Mas enquanto essa criança, a gente tem que ver o que nossos filhos estão ouvindo, que tipo de amizade que eles têm, com quem que eles estão saindo, em que lugares eles estão indo. Se a gente quer a felicidade dos nossos filhos, a gente tem que fazer isso. Porque a felicidade dele é a nossa felicidade. A paz deles é a nossa paz quando a gente sabe que eles estão felizes, que eles estão em paz seguindo o bom caminho. Então, meus irmãos, as trevas estão soltas de novo. Principalmente no nosso Brasil e lá na Rússia, naqueles países que estão tendo guerra. As trevas estão lá. Não estou falando de espírito obsessor, espírito que anda vagando, por aí, espírito dos caralhões, não. Estou falando das trevas. Aqueles espíritos trevosos que foram tipos muitos presos antes de Jesus nascer. Aquele tipo de espíritos trevosos. Eles estão soltos especialmente no nosso Brasil. Porque o Brasil é o coração do mundo, é a pátria do Evangelho, é o país que vai acolher irmãos de outros países, quando tantas coisas que estão acontecendo no mundo. Então, os outros países vão precisar muito do nosso Brasil. Pessoas de outros países vão vir para o nosso Brasil. Então, as trevas não querem que isso aconteça. Jesus escolheu o nosso Brasil para ser o coração do mundo. Então, Jesus e São Miguel Arcanjo estão à frente, batalhando para que as trevas não tomem conta de tudo, que as trevas estão tentando criar leis terríveis aí, como o aborto, como se fosse uma coisa natural, matar um ser indefeso e muitas outras leis aí. Então, as trevas estão soltas no nosso Brasil. Então, cabe a cada um de nós orar muito. Quem tem fé e acredita em Jesus, orar pelo nosso Brasil, orar pelo povo brasileiro, orar pelo mundo inteiro, né? Porque a guerra está aí não porque Deus quer, porque o ser humano que escolheu. Então, nosso Brasil vai vencer isso porque Jesus quer e porque Deus quer. Mas nós, como formigas trabalhadoras, como seres humanos que acreditam em Deus, em Jesus, podemos ser apóstolos de Jesus, cada um fazer a nossa parte, orando, vigiando as nossas atitudes para não dar força para trevas. Porque quando a gente pensa no mal, age no mal, a gente está dando forças para as trevas, ela fica mais forte. E quando a gente perdoa e pensa no amor e na caridade, em levar a palavra de Jesus a quem quer ouvir, a gente está dando forças para a luz, a gente está trabalhando com Jesus. Então, cabe a cada um de nós escolher com quem nós queremos trabalhar, com Jesus ou com as trevas. Com as trevas vamos trair muita dor e sofrimentos para nós. Com Jesus vamos sofrer sim as consequências dos nossos atos, mas com resignação, com fé e com confiança, acreditando que Deus e Jesus está conosco, vamos estar dando força para a luz. O Brasil está sendo protegido por Jesus e por São Miguel. Então, quando muitas coisas estiverem acontecendo no mundo inteiro, como já está acontecendo, né? Tantas enchentes que a gente vê aí no mundo inteiro, terremoto, vulcão. Olha o nosso país, como ele está. Ele está sendo muito protegido e sempre foi. Todo país é protegido por Deus, mas cada povo colhe conforme ele plantou. E nós também colhemos conforme nós plantamos. Mas aqui no Brasil está aqueles que decidiram antes de nascer no Brasil, para ajudar o nosso Brasil a crescer, levando o Evangelho de Jesus, levando uma palavra amiga, sabendo dar bons exemplos. Jesus é por nós. São Miguel está aí com o seu exército. Então o nosso Brasil não vai passar por tantos desabores igual em outros países estão passando, né? Vamos sim alguma coisa, porque faz parte da nossa colheita. Mas Jesus está à frente. E nós, seres humanos aqui no Brasil, vamos receber de braços abertos povos de outros países que vão vir. Isso não vai ser feito de maneira fácil, vai ter os seus conflitos, mas nós vamos aprender com esses povos que vão vir e eles vão aprender conosco, né? Então o Espiritismo, ele não é a religião do futuro, é o futuro de toda religião, porque um dia toda religião vai acreditar na reencarnação dos espíritos. Um dia toda religião. Então vai ser bom,
Porque todo ser humano vai pensar mais antes de agir. Se eu der um soco no irmão, eu vou receber um soco. Então ele vai pensar mais vezes. Porque o Espiritismo vem tirar esse véu dos nossos olhos e nos mostra a consequência de nossos atos. Se é por amor, vamos ser felizes. Se é pela dor, vamos sofrer. Então ele nos mostra que nós colhemos o que nós plantamos. Então vamos plantar mais amor em nossos caminhos. Vamos semear mais flor em nosso caminho. Vamos ser mais humanos. Vamos seguir mais os ensinamentos de Jesus, essa luz divina. Vamos encher o nosso coração de amor e de alegria, pois Deus é amor, Deus é alegria. Ele não quer que os seres humanos sofrem, sofremos por nossa própria culpa. Então, meus irmãos, vamos amar mais, vamos prestar atenção no que está acontecendo no mundo. Dizem assim, se o conselho fosse bom, não dava, vendia, né? Um negócio assim. Então, o Gilberto Risato, ele conversa muito com os espíritos de luz, porque cada médium tem a sua missão. Todos nós somos médicos, cada um de nós tem uma nossa missão. Mas o Gilberto Risato, os espíritos de luz, fala com ele o que está acontecendo no mundo e o que está por vir. Como fala aqui, devemos estar preparados para quando a tempestade vier, nós curvarmos para não sermos derrubados pela tempestade. O que ele ensina não é para nos dar medo, é para nos prepararmos para o que está por vir. Então eu aconselho os irmãos a ouvir o Gilberto, quem quiser ouvir, né? Que ele fala dos 3 dias de escuridão, os 40 meses que vai ter de penumbra, para nos prepararmos para esse tempo. Quem quiser acreditar, acredita, né? Como ele fala, não precisam acreditar em mim. Só presta atenção no que está acontecendo no mundo. Olha o que está acontecendo. Olha o que a natureza está nos mostrando. Então, meus irmãos, quando a tempestade vem, quando a gente está andando numa tempestade de vento, a gente não precisa baixar a cabeça, se curvar para que o vento forte não nos derruba. Então, assim, os irmãos vêm nos ensinando para termos humildade, sabedoria, para compreendermos as coisas que Deus está nos mostrando, que Jesus está nos ensinando. O nosso planeta é lindo, maravilhoso, mas a gente judiou tanto, tanto do nosso planeta Terra, tanto. Nós precisamos cuidar melhor dele, cuidando melhor de nós. Então, meus irmãos, a nova era, que é um mundo de paz e de luz, ela vai vir, mas é preciso que cada um de nós façamos a nossa parte. O nosso Brasil está precisando de muita oração. Vamos orar muito, vamos caminhar com Jesus, com os espíritos de luzes, para que mais rápido possível esses espíritos trevosos se afastem da terra. Assim nós vamos ter bons governantes, bons professores, bons prefeitos, bons presidentes, né? Nós não sabemos escolher os nossos governantes, o nosso presidente. Muito vai pela cobiça, em troca de saco de cimento, em troca de dinheiro. O que acontece? Temos o presidente e os governantes que merecemos. Temos que saber fazer as nossas escolhas. Se até hoje o povo está sofrendo por causa do nosso governo, a culpa é nossa mesmo, que não soubemos escolher. Então as eleições estão aí. Vamos pensar bastante antes de escolher quem deve governar o nosso Brasil. Vamos ver que tipo de pessoa é essa que nós vamos escolher para governar. O que ele já fez de bom? Como é que ele procede? Né? Diz que da boca sai que está o coração. Mas muitos fins, falando palavras bonitas, enganam o povo. Então prestemos atenção para não sermos enganados. Vamos prestar atenção. Vamos ver além das aparências. Vamos pedir Jesus que ilumine a nossa mente e nosso coração para a gente fazer uma boa escolha de um bom governante, que o povo brasileiro é um povo trabalhador, alegre, caridoso. O povo brasileiro é muito caridoso, é um povo de fé. Então vamos usar essa nossa fé em Deus, em Jesus, pedir força, sabedoria a Jesus para escolher o nosso novo presidente, nosso novo governador, para que o nosso Brasil cresça e floresça e o nosso povo possa ser mais feliz, pois todos os povos merecem ser felizes. Então, meus irmãos, vamos orar,
por todo o nosso planeta, por toda a humanidade. Somos todos irmãos em Cristo. Os nossos irmãos na Rússia, na Ucrânia, que estão sofrendo com a guerra, lá nos outros países que está tendo guerra. Tantos irmãos sofrendo, passando fome. Olha a situação que está o nosso Brasil por causa do nosso governante. Olha o que o nosso governante fez do nosso Brasil. Olha quanta gente morando na rua, quanta gente passando fome. Cabe a cada um de nós fazer uma nossa escolha. Juntos nós somos fortes. Juntos nós vencemos o mal. A união faz a força, meus irmãos. Então vamos unir a nossa força em Jesus, para termos bons governantes, bons professores, bons prefeitos, bom presidente. Porque até agora nós escolhemos mal, por isso nós sofremos as consequências. Então, meus irmãos, outro dia eu continuo esse evangelho, porque essa nova era, essa revolução já começou desde que Jesus nasceu. Desde que Jesus nasceu, essa revolução começou. Então, vamos continuar a revolução pelo amor, pela sabedoria, não pela guerra, pelo amor, pela caridade. Vamos vencer o mal, vamos vencer as trevas que estão dentro de nós. Vamos aproveitar o hoje, o cada dia, para melhorarmos como seres humanos. Vamos avaliar o que nós temos feito de nossas vidas, de nossas escolhas. O mundo, nosso planeta Terra, vai ser um mundo de luz. Eu quero estar aqui nesse planeta quando isso acontecer. Eu quero estar quando o mundo for melhor. Mas esse mundo pode começar a ser melhor a partir de hoje, a partir aqui, ó, de dentro de nós, da nossa alma, de nosso pensamento, através de nossas atitudes. Então vamos orar, vamos pedir a Jesus que nos dê força para vencer os nossos vícios, para vencer os nossos defeitos, e essa nova era do mundo de luz, de paz, adivinhe. Outros planetas já evoluíram, chegou a hora da Terra, chegou a hora da nossa amada Terra. Gente, como esse nosso planeta é lindo, que lugares maravilhosos há aqui no nosso planeta Terra, lugares lindos, quanta gente linda nesse planeta Terra, quanta gente boa. Nós também podemos ser bons. É a nossa escolha, só depende de cada um de nós. Vamos nos unir, vamos usar a nossa força no bem e no amor. Vamos orar, vamos vigiar, vamos caminhar com Jesus e com São Miguel, para podermos ver o nosso Brasil crescer. Nosso Brasil ainda vai ter muita coisa boa nele. Vamos ter fé, vamos confiar e vamos fazer a nossa parte. Se Jesus é por nós, se Deus é por nós, vamos fazer a nossa parte. Então, meus queridos irmãos, obrigado por me ouvir e me desculpe meus erros. Que Deus abençoe a todos nós, a todos vocês que estão me ouvindo. Muita luz, muita paz. Que nosso amado Mestre Jesus Cristo abençoe seus lares, seus familiares, seus filhos. Que o amor reine em nosso coração. E é tão bom estar em paz conosco mesmo, meus irmãos. É tão bom ter a paz no nosso coração, em nossa mente. Através da oração da nossa fé, nós podemos ter isso. E podemos levar essa fé, esse amor a todos os nossos irmãos. Vamos mentalizar o nosso planeta Terra cheio de luz, cheio de paz. Vamos mentalizar os seres humanos no mundo inteiro, alegre, cantando, cheio de luz, de amor e de paz. Pensamento tem força. Pensamento tem força. Então, quando formos orar, vamos mentalizar o nosso planeta e todo mundo alegre e feliz. Jesus ali, ó, Jesus gigante, gigante, junto com seus anjos, derramando sobre o planeta Terra muita luz, muita paz e muito amor. Vamos mentalizar isso, para que a nossa paz seja um mundo de paz e de luz. Fiquem, meus queridos irmãos, na paz e no amor de Jesus Cristo. E obrigada por me ouvirem. Fiquem na paz de Jesus. Que assim seja. Graças a Deus, louvado seja Deus. Amém, Jesus.